Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. O título da segunda-feira, A Igreja em Filadélfia, um viver fora do convencional. O versículo, 1 Coríntios 1, 28. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado, pois o Senhor escolheu as coisas loucas, as coisas humildes, as coisas desprezadas do mundo. O Senhor olhou para nós e mesmo em todas as nossas dificuldades, o Senhor nos escolheu. Não só nos escolheu, o Senhor pagou um preço de sangue, para nos tirar do império das trevas, para nos conduzir para o teu reino, um reino de amor, onde as coisas humildes, as coisas desprezadas, as coisas que nada são, se tornam filhos de Deus, se tornam um novo homem, se tornam a obra-prima de Deus. Obrigado, Senhor. De fato, Tu és o Alfa e o Ômega. É o Senhor que inicia, é o Senhor que finaliza. Queremos dar na nossa vida, Senhor, espaço para o Senhor, no nosso ser, liberdade para que o Senhor trabalhe à sua maneira, movendo-se, Senhor, nas nossas vidas, nos impulsionando a Te servir à sua maneira, de acordo com a sua vontade. Por isso nos livra, Senhor, de tradições, nos livra de qualquer coisa que possa nos prender. Queremos ter um viver de igreja real, um viver fora daquilo que é convencional e dentro daquilo que Te agrada. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nesta segunda-feira nós temos um breve resumo da história da igreja, principalmente a partir do século XV, do século XVI, a partir do que Martinho Lutero, de Deus ter usado Martinho Lutero para a reforma. Ali nós vemos uma linha, irmãos. Deus, ele tem muita paciência com a forma como ele trabalha. E lendo esse trecho, nós vemos como o Senhor foi trabalhando, irmãos, até chegar no ponto em que nós estamos hoje. Hoje, nós já podemos dizer, estamos nos tempos finais, já muito próximos à volta do Senhor. Quando nós olhamos para trás, irmãos, e nós vemos a história da igreja e a nossa história, não é? Como o Senhor foi trabalhando, principalmente, agora trazendo para nós, principalmente nesses tempos, nós vamos ver na mão do Senhor e como Ele, irmãos, nos escolheu, não porque nós somos alguma coisa. Se você hoje, querido irmão, querida irmã, está na vida da igreja, vivendo com a visão da igreja, isso é porque Deus Deus te deu isso. Deus escolheu você para viver isso. Amanhã, quando o Senhor voltar, você pode ser alguém que deu valor àquilo que o Senhor te deu, o lugar que o Senhor te colocou. Você foi fiel, se tornou um vencedor, ou você vai olhar para trás e vai pensar, puxa, Deus me deu todas as oportunidades e eu não aproveitei. Esse é um sentimento, irmãos, que eu tenho, é algo muito particular que eu estou compartilhando com vocês. Muitas vezes eu paro, eu penso, puxa, Senhor, por que o Senhor me colocou aqui? Por que o Senhor me deu essa visão? Podia estar no mundo, podia estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor me trouxe aqui. Nós não sabemos, irmãos, porque o Senhor nos deu essa visão. Eu repito, isso que eu estou compartilhando é algo muito particular, um sentimento muito particular, um sentimento de gratidão ao Senhor, sabe? Pelo lugar que o Senhor me colocou, nos colocou. O Senhor andava, nós sabemos, o Senhor andava no ministério do Senhor com os 12 discípulos. Mas dentre os 12, um era traidor. Essa foi a porção de Judas. E aí sobra os 11. Mas se você reparar bem, irmãos, o Senhor, ele não levava os 12, os 11, enfim, para todos os lugares. Havia lugares. Por exemplo, em Mateus 17, quando ele se transfigurou, havia lugares, irmãos, que ele levou apenas João, Tiago e Pedro.
Você percebe isso na Bíblia. Temos 12. São os 12 escolhidos, os discípulos, mas em alguns lugares ele levava Pedro, João, Tiago numa porção especial. O que eu creio, irmãos, é que o Senhor tem nos dado essa porção na vida da igreja. Eu repito, se você e eu, nós não aproveitarmos, irmãos, para ser vencedores, para servir ao Senhor, amanhã nós vamos olhar para trás, quando o Senhor voltar, e ver tudo que o Senhor nos deu e tudo que nós desperdiçamos. Em Lucas 12, falando sobre uma parábola, que a gente conhece a parábola do servo, do mordomo fiel e prudente, né? A partir do versículo 41. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Porque a parábola anterior é a parábola do servo vigilante. Nos versículos 37 em diante, o Senhor diz: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Ainda continua: sabei, porém, isso, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, o Senhor falou essa parábola, e aí Pedro perguntou no versículo 41, estou lendo Lucas 12, Senhor, essa parábola é para nós ou para os outros, ou para todos? E aí o Senhor falou, disse o Senhor, 42, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Então é uma pergunta, irmãos, e eu sinto, o Senhor tem esperado de nós, como ele esperava de João, Tiago, Pedro, entende? Ele tem dado muito para nós. Nós temos sido esse mordomo. Então ele continua, ele diz, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Então tem essa parte positiva, a parte negativa. Se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, em dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Agora, o trecho, irmãos, assim, um versículo diferente do trecho de Mateus, porque esse trecho está também em Mateus 24, né? Os versículos 45 em diante. Mas esse versículo que eu vou ler agora não está lá. Diz assim, isso se aplica muito à nossa realidade, irmãos, ao que o Senhor tem nos dado. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, por um lado, irmãos, o que o Senhor tem nos dado é muita coisa. Uma visão totalmente aberta. A palavra profética, irmãos, ela vem para abrir, para descortinar a vontade de Deus, para abrir para nós a revelação do Senhor. O Senhor é a palavra rema, é o Senhor nos mostrando, é o caminho, esse aqui, esse é o meu coração, essa é a minha vontade. E nós temos recebido isso, irmãos. Nós temos de fato uma porção grandiosa que o Senhor tem dado, mas o que nós temos feito com isso? Nós estamos dando valor ao que o Senhor está nos dando? Então, quando eu li esse trecho do Alimento Diário da segunda-feira, eu confesso que me vieram muitas lembranças de coisas que nós já passamos, e aí cada um tem a sua experiência particular na vida da igreja, não é? De coisas que nós passamos, daquilo que o Senhor nos deu, não é? E aí, irmãos, me veio muito forte esse sentimento. O Senhor tem nos dado tanto, o Senhor tem nos levado para o cume do monte, irmãos.
e tem se transfigurado, tem se mostrado para nós, tem aberto o coração. Mas o que nós estamos fazendo com isso? Então, irmãos, nós realmente precisamos dar valor ao lugar que o Senhor nos colocou. Porque o meu sentimento, irmãos, é esse. O meu sentimento é que o Senhor tem nos levado, como Ele levava Pedro, João, Tiago, para o cume do monte. E ali, irmãos, Ele tem mostrado visão, revelação, Ele tem mostrado o seu coração para nós. Talvez porque de todas as pessoas, de todas as coisas desprezadas, de todas as coisas loucas do mundo, talvez nós sejamos as mais desprezadas, talvez nós sejamos as mais loucas. Mas o fato, irmãos, é que o Senhor tem nos dado muito nos últimos anos. Você lê esse trecho, você vai vendo, você vai tendo lembrança, vai vendo a mão do Senhor, você lê, e agora nós estamos ouvindo o nosso amado irmão Pedro falando sobre as 7 cartas, a história da igreja. Você vai vendo, irmãos, o trabalhar do Senhor, como Ele foi moldando as coisas até chegar onde nós estamos. E eu repito, o que nós temos feito com isso que o Senhor tem nos dado? Nós, por um lado, precisamos ter um coração de gratidão ao Senhor, porque tudo vem dEle. Por outro lado, irmãos, nós precisamos ter uma atitude, como fala no título do Alimento Diário, de ter um viver fora do convencional. Um viver que busca levar a palavra para as pessoas, essa vida para as pessoas. E se o Senhor vai salvá-las, se o Senhor vai entregar isso que Ele entregou para nós também a elas, aí é com o Senhor. Mas nós não podemos ficar parados, né? Nós precisamos sair das nossas casas, nós precisamos levar a palavra, nós precisamos cuidar uns dos outros para que essa visão seja cada vez mais reforçada. E eu acabei não falando, né? Acabei começando e não lendo esses versículos, deixando esses 2 versículos para o final. Mas veja, irmãos, ainda em Lucas 12, no versículo 35 e 36, quando o Senhor fala da parábola do servo vigilante, que se aplica exatamente, irmãos, à situação que nós estamos hoje, próximos à vinda do Senhor. Ele diz: cingido esteja o vosso corpo. O que quer dizer isso? Quer dizer, nós precisamos, isso aqui é a realidade de Romanos 12:1. Nós precisamos estar preparados. Cingido quer dizer, você está preparado para sair, você está preparado para agir. Nós precisamos estar preparados, irmãos, para servir ao Senhor com o nosso corpo. Como Paulo disse aos Romanos, como nós vimos na semana passada. Então, todos nós temos que estar com o nosso corpo cingido. E veja o final do versículo: e acesas as vossas candeias. Isso, por um lado, se refere ao nosso espírito, certo? Espírito preparado. Mas, por outro lado, irmãos, o que Pedro diz? Que a palavra profética se assemelha a uma candeia que brilha em lugar, em tempo tenebroso. Então veja, irmãos, que a palavra profética para cada um de nós, nesses tempos finais, exatamente para fazer, ela é uma candeia para fazer com que o nosso espírito brilhe, com que o nosso corpo esteja cingido, porque já é a hora do Senhor voltar. É hora de nós estarmos vigilantes. Então essa palavra é para nos deixar vigilantes para a volta do Senhor. Versículo 36, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Então, irmãos, hoje o que nós estamos fazendo? O que a palavra profética, essa candeia, ela está fazendo? Ela está mostrando para nós exatamente essa palavra, irmãos. É hora de nós levantarmos, de nós cingirmos o nosso corpo, servirmos ao Senhor, de ter o nosso espírito exercitado. Essas ferramentas, irmãos, a imersão na palavra, tudo isso é para ter o nosso espírito exercitado, a nossa lâmpada acesa, a nossa vasilha cheia de azeite, porque isso vai fazer com que na volta do Senhor nós sejamos esses que estão aguardando, esses que estão prontos ali para não deixar o ladrão arrombar a casa, esses mordomos fiéis e prudentes a quem o Senhor vai confiar todos os seus bens.
E aqui, irmãos, veja, na página 58, último parágrafo, eu vou terminar com essa parte. O Espírito é que conduz todas as coisas, como o vento que sopra para onde quer e não sabemos de onde vem nem para onde vai. A palavra profética é uma grande segurança para nós, porque é a candeia que brilha na noite escura e nos conduzirá ao raiar do dia. Por isso não esperemos dias tranquilos, cômodos na vida da igreja. O Senhor precisa de nós trabalhando intensamente. Quer dizer, cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Então, irmãos, esse sentimento, eu comecei compartilhando algo muito particular, um sentimento meu, talvez eu não deveria nem ter compartilhado nessa linha, mas é porque eu realmente vejo muitos irmãos às vezes perdendo essa visão, se deixando levar por outras coisas e não entendendo o tamanho da preciosidade, aquela pérola que o Senhor entregou nas suas mãos. Não sejamos assim, vamos dar valor para aquilo que o Senhor nos deu, para o lugar que o Senhor nos colocou. Vamos ter o nosso corpo cingido e as nossas candeias acesas, porque a palavra que o Senhor tem nos dado, irmãos, ela tem clareado essa noite tenebrosa e mostrado o caminho do reino. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, nós estamos colocando essas gravações na página do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto, no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.